Obrigado. Então é isso, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Dia 10 de novembro, e nós vamos seguindo o nosso estudo sobre a mediunidade com o roteiro das apostilas da FEB, e hoje nós vamos estudar um capítulo novo, desta vez a respeito da prece. Então, oi Cris, tudo bem? Marcelo também já está aí, Solange. Então eu vou pedir para a Luciana Marins cantar para nós pelo menos duas músicas, a escolha dela. No final ela vai poder cantar também duas ou três músicas, lembrando que durante o canto, não é, que nós estejamos numa espécie de atitude, de postura de oração, para que tudo seja o mais proveitoso possível, não para nós, para os outros, não para os outros aqui do grupo apenas, mas exatamente para os que possam se beneficiar de uma música à guisa de oração e das nossas contribuições pessoais para que os nossos amigos do mundo espiritual utilizem esses recursos e ajudem nos lugares e contextos de maior sofrimento. Em qualquer país, em todos eles, onde, por critérios do amor e da fraternidade, mereçam receber o mais importante, o principal da doação de todos. Então, agradecendo, nós vamos pedindo a Luciana que cante para nós. Muito obrigado, Lu. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Para mim, o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei, como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Ah, faz da sua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria e canta, e canta.
faz da sua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria, e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente os caminhos e canta e canta. Para quem não vê razão mais para cantar, mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorrisos, se houver canção, coragem e fé, sorria, sorria e canta e canta, faz da tua vida um sorriso de esperança. Obrigado, Luciana. Pois é, meus amigos, então nós vamos dando início com muita alegria e desejo de aprendermos o nosso estudo de hoje sobre a mediunidade e com o tema que é a prece. Que todos possamos estar bem, que durante todo o encontro nos mantenhamos sintonizados, abraçados, como uma família, e que todos possamos enviar os nossos pensamentos de solidariedade, compaixão, ternura e fé para que a espiritualidade no nosso entorno, nos dando assistência e procurando toda ajuda por nós, pelo desenvolvimento da nossa mediunidade, mas também para que contribuamos com eles, para que eles levem dos céus e da terra o melhor que consigam para os lugares mais sofridos do mundo contemporâneo, na África, sobretudo, na Ucrânia, no Oriente Médio, em Gaza, Cisjordânia, Líbano, Iêmen, Síria, Sudão, Haiti, famílias, cidades com tanto sofrimento. Oremos por Santa Catarina, oremos pelas vítimas das Filipinas, um segundo tornado em uma semana, vítimas por todo o país. Nós agradecemos e que esses amigos nos inspirem e estejam nos acompanhando para que todo mundo tenha um bom proveito do estudo e da prática da noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, vamos
Então, reparem, o título qual é? É o tema número 6, a prece segundo o Espiritismo. E a prece na reunião mediúnica. Então, vamos seguindo. A pessoa Sérgio, que ora... Sérgio, você está com a Oi, câmera fechada. é, tá Hum. bom. Você Se fez a você prece faz, toda fechada, eu não sabia bem por quê e não avisei. tá ótimo. Você vê que eu estava desligado, ou ligado só a metade. Então, a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Esse campo de ação, ele é uma questão espacial. Então, quem estiver no entorno da pessoa que ora, por proximidade, estará recebendo algo do mesmo benefício. Mas cada um que ora também administra o seu campo de ação, que pode ser para muito longe de onde esteja. Tudo depende das condições mentais da pessoa, emocionais, questões de saúde, propostas de cada um enquanto está orando. Então, há umas variáveis aí. Seja como for, quanto mais amplo, naturalmente, é o campo de ação de quem ora, maiores serão os benefícios. E, às vezes, até quando nos referimos ao planeta como um todo, à humanidade inteira, mesmo que seja uma tentativa por um pensamento abrangente para ajudar todos no mundo físico e todos no mundo espiritual, nós podemos desenvolver essa ampliação do campo da oração de quem a realiza. Vamos pensando. Daí os espíritos orientadores recomendarem insistentemente a oração como um hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. E, é claro, isso hoje em dia tem toda uma relação com a medicina, com as práticas de humanidade e espiritualidade, não só na medicina em si, mas envolvendo, portanto, não apenas médicos, mas todos os outros profissionais de saúde, tanto quanto familiares de quem ora. Então, quanto mais abrangente é esse universo, melhor. Porque, seja do ponto de vista dos fluidos salutares, que são matéria, tanto quanto do ponto de vista do eletromagnetismo, do pensamento e do sentimento de cada um, não é? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que se habitua a orar hoje, o faz de algum modo. Mas com o tempo e a continuidade dos esforços de reforma íntima, de estudos doutrinários envolvendo as questões do Evangelho de Jesus, daqui a algum tempo os benefícios serão maiores. A tendência, pelo menos, é esta. Pois bem, então, não se restringe a prece à luz do entendimento espírita, não se restringe à mera repetição de palavras, algumas até sem sentido,
que representam mais uma fórmula sacramental ou ritualística do que a união da criatura humana com o seu Criador. Importa, pois, exercitar a fé raciocinada, considerando este esclarecimento de O Livro dos Médiuns. 2 pontos. Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula. Querem ver que interessante? Nós estamos preparando o material para um estudo, uma palestrinha aqui e ali, e nesses últimos dias, preparando sobre o tema que nós vamos falar aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina da UF. O tema que nós vamos abordar é espiritualidade na prática clínica. E vamos estar muitos, já não há mais vagas para esse encontro, porque vários colegas estudiosos estarão contribuindo também, professores de medicina, e vai ser um encontro com colegas médicos e estudantes de graduação em medicina desta universidade, residentes e assim por diante. Então, no preparo desse material, a parte que me cabe, ela tem a ver com questões bem interessantes. E aí, estudando, né, nós chegamos a um artigo médico da British Medical Journal, que é um dos melhores periódicos médicos do Reino Unido. Sabem qual é o estudo que fizeram? A importância de se rezar o terço e o benefício que isso causa para quem está fazendo o uso daquela partezinha que todos conhecem, o rosário também é conhecido assim, rosary, de tal maneira que você pesquisa o que acontece com o cérebro de quem está agindo, orando, quando está fazendo exatamente uma oração seguida da outra, contando no rosário, no terço. E aí o cérebro também muda para melhor. É como também um recurso, mesmo com orações conhecidas, faladas, porque foram decoradas por quem está orando, ainda assim há uma coisa quase que unânime de benefícios que se pode quantificar a nível do cérebro da pessoa. Então, aquilo que podíamos ver como algo improdutivo, por ser uma mera sequência de palavras, né? Se a pessoa, eu acredito que seja esse o fator, como ele aborda agora, acabou de falar sobre isso, não é nem tanto a fórmula, e sim a postura de quem ora. E como talvez todos ou a maioria o faz procurando realmente
uma intervenção favorável para si, para um familiar ou para um paciente, o resultado é muito proveitoso, pelo menos no sentido de que ele muda o cérebro para acender áreas que têm a ver com a neuroquímica cerebral. Então, nós vamos levar isso no estudo, é uma coisa bem recente, além de outros aspectos, tudo também baseado nas pesquisas sérias, nessa fronteira e paradigma novo em medicina, que é o da religiosidade barra espiritualidade. Só para fazer um parênteses. Então, vamos no item 1, conceito de prece. A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores a fim de receber proteção e auxílio. Então, essa é uma prece que a pessoa faz querendo o bem de si próprio. É um aspecto. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. A prece é uma evocação. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Então, se a pessoa vive no Ocidente, ela vai se vincular ao que ela entende que sejam, não é, os poderes dos céus, as entidades, vamos dizer, ligadas ao bem da humanidade de um modo geral e dela e de cada pessoa à sua volta, né? Se a pessoa vive no Oriente, vai fazer algo semelhante, vai mudar o nome, porque depende de uma crença diferente, de um hábito voltado, não é? Já nem tanto para o cristianismo, lembrando que a doutrina espírita trabalha as questões de Deus, de Jesus, do Evangelho, em função de ser uma filosofia, uma ciência, uma crença toda vinculada ao cristianismo. Mas os mesmos benefícios você vai encontrar quanto aos que frequentam as sinagogas no judaísmo, os que frequentam as mesquitas ligadas às crenças com Alá, com o profeta Maomé e assim por diante. E outros das religiões, tanto monoteístas como das religiões ou crenças politeístas. Então, podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos, encarnados no caso, vivos estão todos, ou pelos mortos, querendo se referir aos desencarnados. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Vocês imaginem como é interessante isso, se você está desencarnado, não é? E tem alguma condição, consciência, progresso espiritual, o que você estará fazendo na vida após a morte, no mundo dos espíritos? Vocês imaginem a variedade de experiências proveitosas, escolhas, atitudes de qualquer um que compreendeu um pouco melhor ao longo da vida e ao longo da sua história sobre a importância de não serem indiferentes e de estarem como que ajudando, uma vez no mundo espiritual, os que estão em sofrimento ou passando qualquer tipo de privação no plano material.
podem começar a se identificar com isto. Porque todo mundo vai para o outro lado. E aí nós já podemos começar a pensar: o que vamos fazer do outro lado? Quais serão as nossas escolhas para o dia a dia? Tem tantas possibilidades. E quanto ao aspecto mais importante, que é o da caridade, também quantas alternativas de se praticar o bem no mundo espiritual, para os que vivem no mundo espiritual e para os que vivem no plano material, independente do tipo de vínculo que possamos ter com eles, eles conosco. Nós vamos, num certo grau de liberdade e de possibilidades ou de proficiência, nós vamos escolher o que seja melhor para os outros. E sendo essa escolha quanto ao que seja melhor para os outros, inevitavelmente será o melhor para nós. Muito bem. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. É como se não devêssemos perder de vista que, mesmo que queiramos ajudar diretamente esses ou aqueles, em qualquer lugar do planeta, não é? Deus tem a ver com isto tudo. E para nós que somos cristãos, além de Deus, Jesus tem a ver com isto tudo. Mas nós que tenhamos esse tipo de entendimento, orando, nem necessitamos necessariamente citá-los. Podemos buscar citar aqueles que poderiam ser mais próximos a nós. Não é? E é até interessante a sugestão de que todo mundo tenha para si, por estudo, por compreensão, por afinidade, nomes de benfeitores, sejam eles ligados diretamente a Jesus, aos apóstolos, discípulos, a Maria de Nazaré, a José da Galileia ou a João Batista, e há muitos que são benfeitores no campo da ciência, da religiosidade, da cultura elevada de um modo geral, como também ligados às artes, como também às ciências de um modo geral. Não é? Quantos e quantos, antes de Jesus, enquanto outros estiveram com ele, e tantos outros depois dele, não é? São espíritos de primeira grandeza, chamados de primeira ordem, e os de segunda ordem também, como estudamos na hierarquia dos espíritos, sobretudo os desencarnados. Onde é que estudamos isso? No Livro dos Espíritos, como vocês já viram antes. Enfim, benefícios da prece. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força mental necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por este meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas e também pelas faltas alheias contra quem ora.
Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações, sejam elas de que naturezas forem. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que, pelos canais da intuição ou da inspiração, vêm sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Estes espíritos assemelham-se, segundo André Luiz, aos transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. Através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação no trabalho evolutivo, no meio que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Muito bem. Item 3, a ação da prece. Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados por Kardec. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou o contrário, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Tem a ver com a evolução espiritual de cada um, com a potência mental de cada um. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. E por que isso, qualquer que seja o lugar? Primeiro, porque há espíritos que já nos conhecem, que têm afinidades conosco, nós com eles, e isso tudo foi como que criando vínculos que se mantêm pelas afinidades estabelecidas na esteira do tempo. Mas por um outro aspecto, porque o pensamento, nós tínhamos um dia, eu acho, comentado isso, são radiações eletromagnéticas. Essas radiações, elas são muito rápidas. A velocidade, por causa do caráter ondulatório do pensamento, isso viaja a grandes distâncias e com muita rapidez. Então, o benfeitor, o amigo espiritual, o anjo de guarda,
não necessariamente como nós pensamos ou gostaríamos ou imaginamos, eles não precisam estar ao nosso lado. Frequentemente estão. E quando não estavam, dependendo do teor da súplica, eles acorrem e se mantêm no entorno, participando do ponto de vista espacial, na vizinhança do quem está orando. Cada situação, cada caso varia, dependendo de quem está fazendo a prece, orando, os objetivos, os sentimentos. Mas a tendência qual é? Pelos laços de afinidade, haver uma tendência de aproximação. Muito bem. Item número 4. A maneira correta de orar. A oração apresenta, em geral, 3 características fundamentais, anunciadas no Pai Nosso, modelo de prece ensinada por Jesus: louvor, pedido e agradecimento. Allan Kardec analisa a importância desta oração. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade, dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. À medida que o ser humano evolui, reconhece a misericórdia e bondade divinas que o cumulam de bênçãos. Com esta compreensão, as suas orações perdem o caráter de petitórios, sendo caracterizadas por louvores e agradecimentos dirigidos ao Criador. Ou então os pedidos são dirigidos ao que cada um entende e os benefícios dos céus e dos bons espíritos devam chegar. É a prece intercessória e não a prece voltada egoisticamente para realizações, conquistas de aspectos pessoais, mas com uma visão limitada da realidade. Então, à medida que o ser humano evolui, reconhece a misericórdia e a bondade divinas que o cumulam de bênçãos. Com esta compreensão, as suas orações perdem o caráter de peditórios, sendo caracterizadas por louvores e agradecimentos. Mas os pedidos, as irradiações para os sofredores do ponto de vista individual e coletivo é fundamental. Então, habitualmente, há uma tendência, dependendo da maturidade das pessoas, da ideia a respeito da realidade, uma tendência a se preocupar com os outros e já nem tanto consigo.
E um subproduto da prece, no sentido do bem alheio, é porque quem age pensando mais nos outros do que em si, inevitavelmente, como uma resposta silenciosa pelas intenções que possua, recebe os benefícios para si também. Outra consideração importante na reflexão é que, valorizando o capítulo, valorizando o tema, não é? Por mais que se aperfeiçoe a oração de quem quer que seja e os benefícios para si e para todo mundo que a prece de cada um movimente, isto não justifica que as pessoas deixem de trabalhar o autoconhecimento, a reforma íntima e a educação moral e dos sentimentos. Então, não adianta uma prece toda hora, todo dia, com maior afinco, não é? Se continua agindo no dia a dia, dentro de casa, na rua, no trabalho, em qualquer circunstância, de modo a desdizer aquilo que em momentos de oração está experimentando, solicitando. Por quê? Porque o principal é a reforma, é a educação. Porque educando as preces de cada um, naturalmente irão se aperfeiçoando. E os resultados, para si e para os outros, vão melhorando gradativamente. Quantos e quantos viveram e vivem nos mais diferentes templos religiosos, visitando, convivendo, participando diante de altares, altares de pedra, de altares assim muito bonitos em igrejas, templos das mais diversas religiões, não é? Às vezes até gritando em momentos que seriam referentes ou ligados às orações, e no dia a dia é algo que mostra uma condição muito acanhada evolutivamente. E usam a prece, os gritos em templos religiosos, cantos, não é? Numa espécie de louvação, mas saindo ainda dentro do templo, mas saindo dele, a pessoa mostra a que veio, mostra quem é, mostra o seu padrão de vida do ponto de vista espiritual. Então, uma coisa é uma coisa, a outra precisa ser lembrada, trabalhada, exercida. Do contrário, não é como Leon Denis diz no livro Depois da Morte. Nós temos que, quando morrermos, sairmos deste mundo melhores do que aqui entramos. E isso é busca de conhecimento que liberta, que motiva para a substituição dos vícios morais que são típicos deste mundo em relação às virtudes. Então, não adianta rótulo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Rótulo é o que há de mais superficial e pode iludir as pessoas. Ah, mas eu sou isto, então eu estou, vamos dizer, melhor do que outros. Quando às vezes, exatamente por descansar, repousar nesta escolha ou atitude,
é exemplo do quanto ainda não entendeu que todo mundo precisa fazer as mudanças em relação ao que seja no dia a dia, nessa vida. Nas outras serão outros os contextos que serão trabalhados também. Enfim, nestas condições, o Espiritismo nos ensina qual é a maneira correta de orar. Então, eu penso pela hora que ficaria bem nós pararmos aqui. O capítulo é um pouquinho maior, eu só vou adiantar, vamos juntos, a lista de itens que nós vamos ver de uma próxima vez. Então, orar em segredo. Tem uma história linda de Jesus sobre isto, é bem do Evangelho. Depois, a oração deve ser simples, sem excessivo palavreado. A oração deve falar ao coração de si mesmo e dos outros, encarnados ou desencarnados. A oração coletiva deve ser inteligível. A oração e as provações da vida. Oração e o perdão das ofensas. Depois, o item 5, a prece na reunião mediúnica. Está bem, gente? Então, temos aí uma próxima segunda-feira, já vou aproveitar para comentar que no dia 17, que será a próxima segunda-feira, provavelmente eu estarei nos Estados Unidos com algum compromisso de palestra. 7 horas da noite aqui, 5 horas lá. Se houver chance, estaremos conectados como de costume. E como serão 5 da tarde, pode dar tempo tanto para esse estudo, não é que seria o que vamos ver a seguir, como saindo do estudo eu me dirigiria para o lugar da palestra. Deixa eu chegar lá, viajo na quinta-feira agora, e aí eu vou ver a programação. Tá bom? Farei, claro, todo o possível para estarmos juntos também no dia 17. Combinado? Então, meus amigos, deixemos perguntas ou dúvidas para outro dia, até porque ainda vamos nos manter no capítulo. Anotem, por favor, e vamos nos preparando para o nosso segundo momento, que é um momento de exercício, vidência, psicografia, concentração. Combinado? Podem deixar as janelas abertas ou fechadas, como acharem mais confortável, e vamos, então, nos mantendo em sintonia com a espiritualidade amiga e, habitualmente, escolhe algum espírito, em geral amigo, para estar perto de cada um de nós que estamos em treinamento, para que possamos tentar sentir o pensamento de cada um, passando para o papel. Que esses mesmos amigos nos envolva com a sua bênção, com a sua proteção, e que tudo transcorra muito bem. E que nos mantenhamos em prece, mesmo na expectativa de uma comunicação através da nossa sensibilidade, de um espírito que nos venha assistir. Muito obrigado
aos benfeitores e vamos ao trabalho. Que assim seja, Senhor. Então, como estão todos? Vamos voltando aos pouquinhos e vamos conversar um pouco, não é? Sobre como cada um se sentiu, quem quiser fazer qualquer comentário, quem eventualmente viu ou sentiu alguma presença, quem escreveu uma mensagem, por favor, se antecipe e vamos partilhando. Muito bem. Luciana, pode falar, Luciana. Ontem, quando o menino brincava com alegria e cria que tudo e todos eram Pode falar felizes. um pouquinho mais alto? Eu estou te ouvindo com dificuldade. Interessante. Ontem, quando o menino... Melhorou? Não? Pode ser o meu telefone, não sei. Acho que é o seu, Sérgio, porque eu estou ouvindo muito bem. Tá bom, tudo bem. Eu vou me aproximar aqui para te ouvir bem, Luciana. Por favor. Ontem, quando o menino brincava com alegria e cria que tudo e todos eram felizes. Coincidia que as risadas e os folguedos infantis se davam cotidianamente. Afinal, eu era de fato feliz. O tempo passou, a maturidade chegou, e com ela as dores e aflições comuns de um ser em evolução pairado neste planeta. Ah, Minas Gerais, quanto amor por ti nutro em gratidão. As mazelas das mãos e dos pés, o aleijão que me contorcia e tanto doía não me impediram de trabalhar as pedras e mármores que a vida me presenteava. Nada fácil para um espírito orgulhoso e vaidoso como eu. Ardia em mim a humilhação de nada mais poder fazer, casar, procriar, bailar em romance qualquer. Restava-me superar ao conflito inominável e contribuir da melhor forma com a arte. Hoje, volto tal qual aquela criança que fui, feliz. Ao expor minha alma ao buril do coração, pude encontrar a verdadeira razão de existir: o amor. O amor genuíno e universal que pode contribuir paulatinamente com o esforço do Cristo. Sim, encontrei o Cristo e pude revisitar toda a pureza da criança que jamais saiu de mim. Cuidem de permitir os bons hábitos com espontaneidade pueril e garanto-lhes, a felicidade ainda faz morada neste mundo. Com ele, o fardo é leve. Ponha-se a pintar, esculpir, cantar, dançar e brincar. Isso é assaz eficaz. Aleijadinho. Muito bem. Eu acho que eu já tinha identificado antes, não é? Porque ele fala em Minas Gerais, fala das limitações físicas, então já imaginava que ele pudesse não se identificar, e aí eu ia trazer uma possibilidade. Que lindo isso, não é? E que honra podermos nós todos aqui recebermos um conteúdo, uma mensagem que venha dele. Aleijadinho. Depois falamos um pouquinho Sérgio, você também está sem imagem novamente.
Pelo menos vocês me ouvem, né? Então, obrigado. Muito lindo, é uma coisa muito especial. Então, vamos ver qualquer outra. Dona Adelina ia falar. Por favor, Dona Adelina. Hoje deu muito sono e deu-me para me deitar na cama, ouvindo, claro, a palestra, mas estava mais para lá do que para cá. Sentia como se estivesse a sair do corpo, mas ao mesmo tempo também sentia como se algo estava a drenar de mim para fora. E o que é que eu via? Olha, parecia musgos verdes, muito verdes, muito verdes. E outros muito roxos, muito roxos. E depois no fim, portanto, vi uma voz a dizer-me, vi cardos. E vi uma voz a dizer assim, e depois vi um rosto e ele cobriu, portanto, a cabeça com esse musgo muito verde, como se fosse para uso medicinal. E sabia que era alguma terapêutica que estava a acontecer com esse musgo tão verde. E depois eu vi os cardos e uma voz em off me dizer que o chá de cardo era muito bom para tinha várias propriedades medicinais, entre as quais para ajudar tanto com problemas cardíacos. E claro que eu os tenho, não é? Cardos e problemas cardíacos. Pronto, mas eu, portanto, depois fui ver ao telemóvel, ao celular, se de facto os cardos eram aconselhados como chá para problemas cardíacos. E são. E é aconselhado para problemas cardíacos e para diabetes e outras coisas mais. Mas os cardos apareceram, portanto, no fim do trabalho. E a vozinha a dizer: chá de cardo para problemas cardíacos. E assim foi. E depois acordei e tive que voltar aqui ao ecrã. Muito bem. Então, você acha que foi como que uma receita para você? Eu acho, mas também foi interessante que agora estou a ficar com a sensação, foi uma receita para mim, mas também para você. Engraçado. Foi? Eu acho que foi uma receita para te me arrepiar toda. Eu acho que foi uma receita para mim, mas também para você. Pode ser para qualquer um. Não. Você é cardiologista, não é? Eu não estou te ouvindo bem. Depois Você é conversamos, então. cardiologista. Você é médico de problemas cardíacos, é cardiologista, não é? Não te ouço. Depois Você, conversamos. você é cardiologista. Não, eu sou. Pois, Até sou. Mas por eu não isso, receito essas coisas. eu sei que não, mas a mensagem foi para Estou mim e para brincando. você. Eu Tá sei. ótimo. Muito obrigado. Então, meus amigos, alguém mais pôde perceber alguma aproximação, sentir algo que seja diferente do habitual? Alguém pôde trazer algum parágrafo, alguma coisa, Cris? Boa noite, eu trouxe, tem algo aqui, que a graça do nosso Cristo Jesus envolva a todos. Dias desafiadores enfrentamos na terra, onde cada um é convidado ao testemunho. Não lamentais as dores e as perdas, tudo faz parte do processo. Não é só sobre passar pelo processo de depuração e crescimento, mas sim como passamos por estes momentos. Revolta, raiva, mágoa, reclamação somente atrasam o que todos devem passar. Por isso, aproveite a cada dia,
a cada amanhecer, para se conhecer, perdoar, amar, servir e doar. Resigna o teu coração cansado e pesado nos braços do nosso Senhor e aproveite cada oportunidade para recomeçar, a louvar, agradecer e pedir. Lembre-se, como foi dito hoje, tu tens a capacidade de estabelecer a comunicação com aquele que te aguarda sempre, de braços abertos. Ame, perdoa, sirva e persista, hoje e sempre. Muito bem, Cris. Muito linda também. Teve alguma ideia de quem ele possa ser? Não. Não tive. Muito bem. Essas duas mensagens, por favor, coloquem-nas no Telegram quando puderem. Eu vou passar para você porque eu tenho um problema com o Telegram. Eu não consigo ter acesso daqui, eu Eu não me sei por lembro quê. disso. Tudo Tá, bem. eu passo e você Tudo pode bem. colocar, por favor. Obrigada. Posso colocar, sim. Muito obrigado, Cris. Então, gente, estão todos se sentindo bem? Alguém gostaria de trazer algo mais? Então, eu já vou pedir para a Luciana, para ela cantar duas músicas que serão aquelas que vão finalizando o nosso encontro de hoje. E depois eu vou comentar em uma mensagem Aleijadinho, né? Antônio Lisboa, Francisco Antônio Lisboa. Quem ele teria sido antes? É uma ideia muito linda. Então tá. Luciana, tudo contigo agora, tá? Por favor. Canta, amigo, companheiro, novamente. Vem com emoção renascer. Sinta nova vida diferente. No Espiritismo você vem aprender. Canta, companheiro, novamente. Sinta a alegria de viver. Canta, companheiro, novamente. Vem com emoção renascer. E há muito tempo Jesus ensinou que a caridade é o amor e o Espiritismo é o consolador que enxuga as lágrimas do sofredor. Canta, companheiro, novamente. Sinta a alegria de viver. Canta, companheiro, novamente. Vem com emoção renascer. Há uma colmeia divina que voa de flor em flor. São as gentis abelhinhas que vão em busca do amor. Trazem notícias do reino, falam a luz do Senhor. Acima de todas as dores
que o homem encontra aqui. Existe um campo florido, cheio de aromas e cores. Quem encontrar o caminho tem o perfume das flores. E só existe um roteiro todo enfeitado de luz. Quem reconduz a estrada é nosso meigo Jesus. Essa música é de quem, Luciana? Oneida Terra. Ela era de Barra do Piraí. Tudo bem. Muito obrigado, Luciana. Estão todos bem? Como é que vocês estão? Só podem estar muito bem, não é verdade? Muito bem. Vale a pena lembrar, né, do trabalho de Aleijadinho nas cidades do interior de Minas, Tiradentes, Congonhas, as estátuas famosas. Vale a pena visitar o interior de Minas, Ouro Preto, tudo ali é iluminado pela herança dele, né? E, por consequência, o Brasil. Então, só para deixar uma reflexão, se ele me permite, é a possibilidade de que Michelangelo Buonarroti e Aleijadinho sejam o mesmo espírito. Michelangelo, aquele que pintou a obra-prima em Roma, que é a Capela Sistina. Enfim, de vez em quando ele usa um médium aqui no Brasil para pintar, para esculpir. Muito bem, é um espírito super querido, né? Então, estão bem? Vamos nos despedindo e nos encontramos no mais tardar um dia desses. Talvez na segunda-feira que vem. Claro que eu vou dando notícias para vocês. Tá bom? Muito obrigado, descansem. E temos aí preces pela humanidade esses dias. Temos a Fluido Infantil na quinta-feira. E estaremos juntos de muitas formas, se o desejamos. Muito obrigado, uma noite ótima e até a próxima ocasião. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite.